Deus a Labão, o arameu, em sonhos, à noite, e disse-lhe: guarda-te de que não fales com Jacó nem bem e nem mal. O que é isso? É Deus preservando a sua semente. É Deus lá no passado olhando para a igreja e diz: a igreja é minha, a igreja é intocável, não há quem possa impedir o nascimento visível da igreja. Aleluia. Depois lá na frente, quando o povo já estava no Egito, Faraó descobriu que alguém seria o libertador do povo. O que ele fez? Levantou-se para matar todos os bebês homens, falou com as parteiras, mas as parteiras temeram a Deus e não mataram. Depois veio a fúria de Faraó e mandou jogar os garotos no rio, mas Deus tinha um negócio com Moisés. A mãe de Moisés talvez preparou o cestinho chorando, mas se ela pudesse ouvir nas entrelinhas, Deus estava dizendo: Joquebede, você não vê, mas eu vejo. Esse menino que você chora por ele, esse menino, ele vai voltar para você. E em toda a história eles vão falar dele. Moisés voltou para Joquebede. Aleluia. Então você observa que é isso? É a perseguição do inimigo contra a igreja já lá no passado, contra a semente. E aí nós vemos, depois que Israel veio, tomou a terra prometida, os sucessivos cativeiros. São vários cativeiros por causa da fraqueza do próprio povo em servir a Deus. Agora, quando chega lá no tempo da Pérsia, quando o povo é levado para o cativeiro através de Nabucodonosor e fica 70 anos naquele cativeiro, quando chega o tempo do rei Assuero, nós temos ali uma rainha, o nome dela é Radassa, mas o nome correto, o nome que eles usam lá é Esther. Radassa quer dizer uma planta que está no deserto e que nunca murcha, aquela planta que consegue sobreviver o sol do deserto. Assim é a igreja, assim é o povo de Deus. A Radassa, uma menina que Deus agora usa, uma menina, ela e o seu primo Mardoqueu, que fez o papel de pai. O Ramã, que era um descendente de Amaleque, diz aí a história, se levantou para perseguir os judeus, fez uma lei para acabar com todos os judeus. O que é isso se não a perseguição? Mas Deus usou Esther, Deus usou Mardoqueu, e os judeus foram livres. Depois, lá na frente, quando tem esse período que eles chamam de silêncio, mas Deus nunca fica em silêncio, porque se Deus ficar em silêncio, o silêncio dele fala mais alto do que qualquer outro silêncio, que é aos 400 anos, surgiu uma guerra chamada Guerra dos Macabeus, que os Macabeus queriam trazer a ordem para restaurar o judaísmo, por causa de Antíoco Epífanes IV, que foi um homem terrível, foi um monstro, historicamente falando. E naquela ocasião, mais para frente, levantou-se Alexandre, o Grande, para acabar com os judeus. Isso está nos livros apócrifos. Quem estuda período interbíblico, uma matéria interessante, diz a história que Alexandre se levantou para acabar com os judeus, e quando ele chegou em Jerusalém, já estava tudo pronto para dizimar os judeus. Ele, ao invés de guerrear contra os judeus, se ajoelhou e se colocou em posição de reverência. Os seus súditos disseram: mas rei, o que está acontecendo? Isso é que quando eu entrei em Jerusalém, eu vi o que durante a noite eu sonhei. Eu vi os sacerdotes andando a caráter, e aí eu não posso fazer nada, porque isso aqui só pode ser de Deus, e não pôde atacar os judeus. Então você vê, o que é isso, pastor? É Deus de olho na sua igreja, de olho no seu povo, de olho na raiz, de olho na semente. Aleluia. E aí nós vamos um pouco mais para frente. Quando Jesus veio, quando Jesus nasceu, o nascimento de Jesus foi algo extraordinário, que é o próprio Deus se encarnando. Era o momento da visibilidade um pouco mais remota, mas a visibilidade do próprio Deus, vamos assim dizer, na terra, porque Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Quando o Herodes, que também era um idumeu,
tinha acabado com todas as possibilidades de alguém usurpar-lhe o trono. Matou parentes, amigos, primos, acabou com todos. Quando as estratégias políticas estavam mais ou menos acordadas, ninguém se levantaria contra Herodes, tinha lá os partidos saduceus, fariseus, os essênios, os herodianos, o próprio partido, estava todo mundo acordado. Sabe aqueles acordos políticos que aqui no Brasil a gente tem muito isso, que a gente olha aqui com a luneta de Deus, a gente vê umas trevas ali fazendo acordo, né? Igual esse negócio das drogas de agora. Então você observa que assim estava aquele povo, ninguém mais ousaria se levantar contra Herodes. E eis que de repente, diz a Bíblia, que chegaram os magos do Oriente e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? A história diz que parecia que todos ficaram atônitos, mas como rei? Os judeus não entendiam. E outra coisa, de onde vieram esses magos? Porque se tinha alguém para compreender, deveria ser os rabinos, os saduceus, os fariseus, devia ser os escribas, os estudiosos da Bíblia. Mas ninguém estava preparado, eles não souberam interpretar. Eu fico meio amedrontado que de repente não aconteça com muitos isso hoje. Jesus está para voltar e ninguém sabe interpretar as coisas. Os sinais estão bem diante de nossos olhos, todo mundo ali, com os pés na terra, parecendo que vai viver eternamente na terra. Onde está? Herodes ficou preocupado, mandou chamar os judeus, e os judeus foram procurar na Bíblia e disseram: é em Belém, porque está escrito que de Belém sairá. Eles souberam identificar que o Messias nasceria em Belém, mas não foram atrás. Não diz a Bíblia que os judeus foram, que este foi, aquele foi. Mas o Herodes, não, o Herodes disse: olha, você vai, falou para quando encontrar o menino, me avisa, porque eu também quero adorar. Mas os sábios, se eles vieram procurar, porque eram de Deus. Tem muita gente que nós não estudamos na Bíblia, que é de Deus. A exemplo desse Melquisedeque, a exemplo do sogro de Moisés, o Reuel, sacerdote de Midian, porque ele era midianita, e Midian foi um dos filhos de Abraão, que depois de 140 e tantos anos, ele teve uma tal de Quetura e ainda gerou filho. Esse Abraão não era brincadeira, né? E aí gerou um montão de filhos. Midian veio dele, dessa tal de Quetura. E esse sacerdote Reuel, ou melhor, que era o sogro de Moisés, era exatamente midianita, também temia Deus. Tem muita gente aí que nós não vemos, mas se você olhar com a luneta de Deus, você vai encontrar coisas extraordinárias aqui no livro da vida, que é a palavra de Deus. Aleluia. Mas observe, onde está aquele que é nascido rei? De onde vieram esses homens? Se você for estudar, eles vieram lá da região do Irã, aquela região ali. E toda Jerusalém se perturbou por causa da presença desses homens. Aí, o que Deus fez com José? Deus falou: foge para o Egito, porque José, o pai de Jesus, tinha intimidade com Deus. Ele foi para o Egito. Aí cumpriu-se a palavra: do Egito chamei meu filho. Então você observa que toda essa história é para pontuar a origem remota da igreja, porque quando você fala de igreja, a igreja está relacionada a Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja, como disse, são as mãos e os pés de Jesus. A igreja caminha, a igreja enxerga, a igreja vê, a igreja anda. E quando a igreja faz isso, Deus anda com ela. Quando a igreja para, Deus para. Quando a igreja toca, Deus toca. O que é a igreja? A igreja é você, a igreja somos nós. A igreja é uma das instituições mais poderosas de Deus na terra depois da lei. Não tem nada que supera a igreja. Ser igreja é a coisa mais maravilhosa que tem na face da terra. Aleluia. Glória a Deus. E a presença de Jesus aqui é algo maravilhoso, porque, como eu já disse, nós precisamos meditar na sua descida. O que é a descida? É a sua encarnação. Ele, sendo Deus, ficou 9 meses no ventre de uma mulher.
Ele sendo Deus, porque não acabou, isso não serve para uma criança. Ele sendo Deus, obedeceu leis terrenas, obedeceu ao Pai humano, sendo Deus. É a única vez que você vê na história Deus caminhando entre o povo, mais visível. Deus que entra nas nossas casas, Deus que come conosco, Deus que caminha nas nossas ruas, Deus que toca as pessoas, Deus que abraça os humildes, Deus que anda pelas ruas, pelas suas caravanas, Deus que atende o pobre, cansado e oprimido, Deus que abre os olhos do cego, aleluia, Deus que ressuscita os mortos, Emanuel, Deus conosco. Isto é, a encarnação, a descida. Se você estuda Deus no Antigo Testamento, ninguém pode olhar para Deus. Se as pessoas conseguissem olhar para Deus, elas morriam. Moisés olhou para Deus pelas costas, depois o povo que não podia olhar para cá, para o rosto de Moisés. Agora você imagina, agora Deus vem e se humilha, Deus se humaniza, Deus desce, Deus fala, coisa maravilhosa. Nunca aconteceu na história algo semelhante. Então isto é a encarnação, a humanização. E quando você estuda Efésios 4, 8, 11, diz que ali ele desceu, e porque ele desceu, então ele foi até as partes mais baixas da terra, depois ele subiu e deu dons aos homens. Efésios 4, 8 a 11, deu dons aos homens. Aí começa o ministério da igreja, o ministério da igreja. Quando você olha Filipenses 2, 7, 8, é a mesma coisa. A gente chama esse texto de efeito kenosis, que é o auto-esvaziamento de Cristo. Assim sendo, irmãos, nós temos a origem remota da igreja em toda a história do Antigo Testamento, e a origem da igreja através do Cristo encarnado fica um pouco mais visível, porque antes da visibilidade da igreja, nós temos um modelo prévio de igreja. Você tem Jesus, você tem os 12, você tem uma tesouraria, e depois tem a instituição da ceia. Então, antes de nascer a igreja, você já vê um protótipo da igreja, não é? Até tesoureiro tinha. Esse tesoureiro não era convertido, mas tinha. E quando a igreja vai nascer, então Jesus faz algo tremendo. Ele institui a ceia bem na época da Páscoa, quando a Páscoa celebrava exatamente a libertação do Egito, quando a Páscoa apontava para o Cordeiro, quando a Páscoa apontava para a libertação da escravidão, quando a Páscoa apontava o fato de Deus ter comprado um povo para si, libertando do Egito. E eles matavam o cordeiro, passavam sangue nas ombreiras da porta, e na ocasião da Páscoa que se comemorava, então matava-se o cordeiro, comia churrasco, comia-se ervas amargas, aleluia. Isso era a Páscoa, bem diferente da Páscoa apostatada, que eles chamam de cristã, porque na Páscoa bíblica você tem um cordeiro, e na Páscoa mundana você tem um coelho. Na Páscoa bíblica você tem churrasco, na Páscoa mundana você tem peixe, na Páscoa bíblica você tem ervas amargas, na Páscoa mundana você tem chocolate. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. E a maioria dos crentes mergulham nessa idolatria esdrúxula, difusa, confusa e obtusa. Mas bem nessa ocasião o Senhor Jesus instituiu a ceia. Então o cristão não é chamado para comemorar a Páscoa. O cristão é chamado para comemorar Cristo, comemorar a ceia, que nós celebramos uma vez por mês, outras igrejas celebram uma vez por ano. A ceia está tudo o que os judeus tinham na Páscoa, nós temos na ceia. Aleluia. Então nós olhamos para a Páscoa, mas olhando para Cristo, que se doou, que se entregou por nós, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Então veja bem, o Egito doravante, a libertação que vinha através dele. Agora João 29 fala exatamente do Cordeiro que tira o pecado do mundo em Cristo. E o texto depois lá na frente, que tem a instituição da ceia, que foi exatamente no cenáculo. A ceia foi no cenáculo onde veio o Pentecostes, em Atos capítulo 2, aleluia, onde a igreja, os discípulos receberam o Pentecostes. Foi exatamente ali a ceia, e é a partir dali
que nós temos o nascedouro da igreja, tal como Jesus disse: edificarei. Então já está na hora da igreja ficar visível. E quando a igreja se visibiliza, isso significa o trabalho. Você tem que olhar para o trabalho de Deus nas gerações passadas. Aí inicia uma nova dispensação. Porque as dispensações são interessantes. Você tem a inocência antes do pecado, a consciência depois do pecado, o governo humano depois do pecado. Depois você tem patriarcal, Abraão, Isaac e Jacó. Depois dos patriarcas vem a dispensação da lei, que durou uns 2000 anos. E aí vem a dispensação da graça, que é a sexta dispensação, que é essa que nós estamos inseridos, dispensação da graça. E daqui a uns dias essa dispensação se acaba e começa uma chamada milênio. Mas isso, antes disso, vai acontecer o arrebatamento da igreja, o toque da trombeta. A igreja vai arrebatar, os crentes serão transformados. Enfim, Jesus vem, arrebata a igreja e nós vamos celebrar a ceia. Vamos comemorar a ceia lá no céu, com Jesus, Abraão, Isaac, Jacó e todos os santos que foram arrebatados e foram levados ao céu. Mas aqui inicia uma nova dispensação, que é a chamada dispensação da graça. É o período em que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o período em que Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É o período em que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É o período em que o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também depois o grego. É o período de você receber Cristo. É o período. Agora, nesse período da graça, tem algo diferente. Embora a linhagem de Deus continua, então no período da graça Deus abre a porta para todos. Aleluia. Deus abre a porta para todos. E Jesus diz: vinde a mim todos. Não diz vinde a mim alguns, né? Porque aí cai por terra o calvinismo, né? Vinde a mim todos, né? Não é vinde a mim os predestinados, é todos. O que é todos, né? Só se tiver um outro dicionário para entender o que é todos. Vinde a mim todos. Aí fala do que? Fala da capacidade de você olhar, de você raciocinar, de dizer eu quero. Porque Deus vai respeitar a sua escolha. Por que o faraó, temos toda aquela história? Porque Deus respeitou a escolha dele de incredulidade. Ele escolheu não crer, ele escolheu não obedecer, ele escolheu ficar fora de uma agenda de Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, nasce a igreja. A igreja nasce em Atos capítulo 2. Toda essa igreja remota agora se visibiliza, nasce. As pessoas podem ver a igreja visível, algo maravilhoso. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Aí nasce a igreja. Aleluia. A trombeta de Deus, o som de Deus, a voz de Deus, a manifestação de Deus, a graça de Deus, a comunicação de Deus, a revelação de Deus, torna-se visível, e todos correm para lá. Era festa do Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Interessante que esses 50 dias depois da Páscoa era um dia após o sábado. O Pentecostes cumpriu-se exatamente no domingo, que no latim é dies dominicus, quer dizer dia do Senhor. É o dia que Jesus ressuscitou, é o dia que veio o Pentecostes, e também o dia que ele subiu às alturas. Nesse dia os crentes estavam reunidos, porque Jesus disse: ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. E a igreja de Jesus começa com a obediência. Aleluia. A igreja de Jesus começa com a obediência no tempo certo. Porque eu descobri hoje que tem obediência retardada, obediência tardia, e tem a obediência no tempo certo. Essa é a obediência no tempo certo. Eles estavam lá,
Não chegou ninguém lá para ficar falando, dá 10 glória a Deus, dá 10 pulos, e fala isso, faz aquilo. Não, eles estavam lá sentados, do jeito que os irmãos estão aqui. Aleluia. Não chegou nenhum animador de público de plateia, porque hoje em dia está cheio de animador de público de plateia. Não, eles estavam lá em obediência, porque de repente ia acontecer alguma coisa, num lugar diferente, no cenáculo. O mundo então estava em festa, mas um grupo de 120 estava ali. Mas eu acredito que de repente o Espírito Santo começou a trabalhar aqui e ali, dizia glória a Deus, aleluia, bendito seja Deus. De repente veio do céu um som veemente, impetuoso, encheu a casa, aleluia, e todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em línguas. A Bíblia diz que essa manifestação atraiu povos. Porque é isso, irmãos. Quando Deus está no lugar, as pessoas sedentas são atraídas a esse lugar. Quando Deus está com o homem e com a mulher, não tem jeito. É como João Batista foi para o deserto, e lá no deserto a multidão foi atrás de João Batista, porque no deserto tinha um homem de Deus. Onde tiver um homem de Deus, tem milagre, tem cura, tem revelação, tem transformação, tem sinais, e as pessoas são iluminadas, porque Deus trabalha através dos seus filhos e filhas. A igreja estava ali, e Deus estava ali. Aleluia. Onde está a igreja? Deus está. Não fique longe da igreja. Você quer ter Deus, quer ouvir Deus, quer falar com Deus, quer receber revelação de Deus, quer ser instruído por Deus, venha para a igreja. Esteja na igreja, porque na igreja tem palavra, a igreja tem revelação, a igreja tem instrução, a igreja tem algo maravilhoso para os seus filhos e filhas. Na igreja sempre tem uma palavra profética específica para cada um dos seus filhos. Eu ensino lá na igreja. Esteja atento a tudo que acontece na igreja, desde o início do culto até o final, porque Deus tem uma palavra para cada um dos seus filhos, e a palavra que Ele tem para um não é para outro, embora a mensagem seja a mesma, mas Deus tem uma palavra específica. Onde Deus fala isso? Na igreja. Então colha sempre a palavra profética para a sua vida de cada culto, assim como nós oramos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, a palavra profética de cada dia nos dê hoje. Deus vai te dar entendimento, você vai começar a compreender os mistérios do Senhor que se manifestam na igreja. Deus está com a igreja, Deus anda com a igreja, Deus fala com a igreja, Deus se revela através da igreja, Deus age através da igreja. Seja igreja. Tem gente que não quer mais ser igreja. Encontrei um indivíduo desse em Guarapari, uma época que eu estava de férias, conversando aqui, conversa vai, conversa vem, e eu falei, eu sou crente, eu também sou, eu sou pastor, eu também sou. Depois eu perguntei, de que igreja você é? Ele disse, você vai entender isso. Eu superei a igreja. Eu falei, sai fora, capeta. Superou a igreja? O camarada era pastor e disse que tinha superado a igreja. Está cheio de gente assim, que está dentro da qualificação dos desigrejados, superou a igreja. Se você não toma ceia, se você não vai para a escola dominical, não vai para o culto, não adora a Deus, não serve a Deus, você não serve a Deus nenhum. Só o Deus mamon, o Deus do dinheiro, Deus que você criou para você mesmo, porque Deus está na igreja, Deus caminha com a igreja, Deus fala com a igreja. Aleluia, glória a Deus. Então observem que eles estavam reunidos, e o barulho que Deus fez atraiu a gente, atraiu os povos. As pessoas estavam nas suas festas normais, no Pentecoste lá normal, da festa das semanas, do Shavuot dos hebreus, mas de repente escutaram um barulho diferente. O barulho de Deus atrai. O barulho de Deus não põe as pessoas para correr, atrai as pessoas. E eles foram para lá e viram homens e mulheres que não eram poliglotas, homens e mulheres que não tinham estudado nas universidades da época, mas de repente falavam na língua de todas as nações as grandezas de Deus. E eles olhavam para o outro e diziam, o que é isso dizer? Mas a turminha do capeta, que caminha aqui na história, eu disse para vocês, diziam, eles estão embriagados, estão cheios de moço. Mas um grupo dizia, o que é isso dizer? É o povo sedento, é o povo que quer saber alguma coisa a mais, é o povo que está abrindo o coração para Deus, são aqueles que têm sede e que não estavam distantes da revelação, da pregação, do ensino, da exposição da palavra de Deus, porque a exposição da palavra de Deus liberta, o ensino liberta, o ensino restaura, o ensino gera em você uma nova perspectiva de vida, porque o ministério do ensino é o ministério preferido de Jesus. Jesus é chamado de mestre, de ensinador, é mais mestre ensinador do que pregador. Aleluia. Agora aqui tem um detalhe interessante. Deixa eu olhar o relógio aqui. Aqui tem um detalhe interessante, porque
diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes. Sabe que esse dia de Pentecostes, cumprindo, significa o seguinte, que na agenda de Deus era aquele dia, era aquele momento, era naquele ano, cumprindo-se o dia de Pentecostes. E é interessante que foi bem naquele dia que as coisas aconteceram, porque Deus já tinha isso marcado na sua presciência. E eu estava olhando aqui, que essa questão do dia, do tempo, observe que o tempo pertence a Deus, embora o tempo, ele não precisa do tempo, porque ele é antes do tempo. Quem criou o tempo foi Deus, mas ele era antes do tempo. Sol, que marca os dias, a lua, essa coisa toda, foi Deus que criou, mas ele era antes do sol, antes da lua, antes das estrelas, ele é antes do tudo. Quando nada existia, Deus já existia. Aleluia. Por isso que uma das traduções do nome de Deus, eu sou o que sou, eu sou o que sou. Então ele já existia, mas quando Deus criou o tempo, ele criou para mim e para você, para que nós nos situássemos. E dentro desse tempo que ele criou, ele marcou o dia. Eu acho interessante que Deus tem uma agenda. Deus tem uma agenda. Você pode obedecer ou desobedecer a agenda de Deus. Eu acredito que nessa noite você está dentro da obediência à agenda de Deus. Você está aqui, você está adorando, você já trabalhou, certo? E você está aqui porque você disse sim à agenda de Deus. Então você veio, mas tem muita gente que não se coaduna, não se permite entrar dentro da agenda de Deus, mesmo que a agenda de Deus contradiga alguns dos seus planos. O que vale tem que ser o plano de Deus, minha filha. Você está entendendo? O que vale na sua vida tem que ser o plano de Deus. Embora, mas Senhor, meu plano é esse. Olha, se Deus falou, desmancha o teu plano, que o meu plano é que vai prevalecer, deixa o teu plano fora e siga o plano de Deus. Mas você também pode fazer um plano e colocar diante dele. Você vai receber a aprovação. Aqui nós estamos falando de um dia que Deus tinha marcado. E é interessante que o texto diz que a casa se encheu. A casa se encheu. Essa casa é a casa cenáculo, mas é a casa você. A casa se encheu de Deus. E quando a casa se enche de Deus, então você tem uma visão de Deus, tem uma perspectiva de Deus, você tem uma revelação de Deus, você tem Deus dentro de si, você é dirigido por Deus, orientado por Deus, capacitado por Deus, e isso muda toda a sua vida, a sua história de vida muda tudo. Por exemplo, Saulo de Tarso tinha uma agenda, a agenda dele era perseguir os cristãos, e ele achava que estivera ou estava dentro dos planos de Deus, mas Deus tinha algo com ele na estrada de Damasco. Quando ele encontrou com Jesus, a agenda dele, caiu ele e a agenda dele, caiu ele e os planos dele, caiu ele e as perspectivas, caiu ele e todos os seus diplomas, todos os seus cabedais, caiu ele, e ele agora olha para o céu e diz: quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Que farei? Muda tudo. Vai para Jerusalém, ou melhor, vai lá para a rua direita e fica lá, porque eu já tenho o meu servo Ananias. Deus falou com Ananias, que Ananias tinha uma intimidade com Deus. Eu admiro essa intimidade desses homens, uma intimidade com Deus. Deus fala: Ananias, vai lá na rua direita, ora para um homem chamado Saulo. Mas Senhor, esse homem é perseguidor, não vai, que ele é um dos meus, ele vai sofrer. Veja que ele mudou toda a agenda de Paulo, de Saulo, quando ele tem um encontro com Jesus. Agora esse povo que encontra com Deus e continua na mesma agenda antiga, na agenda antiga, nos planos antigos, nos projetos antigos, na linguagem antiga, no costume antigo, não encontrou com Jesus. Quem encontrou com Jesus muda de vida, muda de visão, muda de propósito, muda de estilo, muda o estilo de vida, muda de amizade, muda tudo, porque você encontrou com Deus. Aleluia. A agenda de Deus aqui é algo interessante. Daqui em diante nós temos a visibilidade da igreja, as ações da igreja, seu avanço, o avanço da igreja, a presença da igreja entre os povos como resultado da manifestação de Deus. Enfim, nós temos aí essa manifestação poderosa e a presença do reino. Nós temos aí agora a presença do reino não visível, mas a presença do reino escondida dentro de cada um dos seus filhos.